Artlist.io. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a benzo. You gotta separate yourself Music just to licensing elevate. reimagined. Some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 80 Beijing, man, ain't Bueno, no bueno, sound. I know I made mistakes. mientras van ingresando cada vez más personas, quería decirle a todos muy bienvenidos. Vamos a dar unos minutos más para que más personas puedan seguir sumándose al webinar. Y nada, en breve comenzamos, así que pueden ir acomodándose, traer agua, un cafecito y nada, preparándose como para arrancar en esta sesión que en unos minutos más inicia. Music licensing reimagined. Do a rock and roll, Lex account of Blueface. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brother since 6th grade. G-Wagon red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body acting like the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Artlist.io. This is serenade. Been rapping 10 years, boy, this ain't a phase. I paid dues, paid rent, and I stayed the same. I had teardrops running down my face. I've been through a lot, I had real pain. But thank God, cause we really on a better days. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a Music lot of different licensing things just to live this reimagined. life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. Artlist.io. Sometimes you gotta pray for a victory. Artlist.io. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a benzo. You gotta separate yourself Music just to licensing elevate. reimagined. Drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 80 Beijing, man, ain't know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this Music life. I'm licensing faced with a lot of different reimagined. choices these days. Do a rock and roll, Lex account of Blueface. The whole world know my name off a mixtape. I still got the Bueno, same bueno, brother bueno. since 6th grade. Rubén, ¿te puedo pedir si Seats, we on Biscayne. paramos el video? Y bueno, ahora sí, ya pasados unos minutos, quiero oficialmente darle las bienvenidas a todos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Zuna. Yo soy uno de los directores de Inquality Paraguay y bueno, tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de todo el equipo Inquality
a lo que es este webinar tan especial al que denominamos gestión de procesos en la era de la centralidad en las experiencias. Bueno, como muchos saben, en Inquality nos dedicamos a la automatización de procesos, ¿verdad? Y nosotros formamos parte de lo que es el ecosistema Interact Solutions. Interact es una compañía que tiene una muy fuerte presencia regional en lo que es tecnología para la gestión estratégica. Desde Quality, nosotros muy genuinamente sentimos que venimos haciendo bien las cosas, pero también sentimos que podemos siempre dar un pasito más, ¿verdad? Podemos ir un poquito más allá. Y así que en nuestras reflexiones vimos que no es que queremos seguir automatizando solamente para aumentar la productividad de nuestros clientes, sino que queremos darle un propósito un poco más profundo a eso, a esto que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que nuestros procesos no solamente sean más eficientes, sino que además estén conectados a la experiencia humana, ¿verdad? Y por ende también conectados con el valor que le entregamos a nuestros clientes. Y bueno, así fue que en esta búsqueda de mejora continua, nos hicimos la pregunta, ¿con quién podemos profundizar? ¿Con quién podemos hablar para profundizar más en esta visión que tenemos? Y bueno, ahí la respuesta clara fue Gar Capote, ¿verdad? ¿Y quién es Gar Capote? Gar no solamente es autor del libro La jornada del cliente y otros 5 libros más, es creador de la metodología BPMX y también es embajador de Interact Solutions, además de ser una de las voces más influyentes en América Latina en lo que es el tema de procesos, estrategia y experiencia del cliente. Así que bueno, es para nosotros realmente un honor, Gar, contar contigo hoy. Por supuesto también con todos los presentes que están hoy. Y bueno, antes de dar paso a Gar, quiero también darles la información acerca de cómo es el sistema acá del webinar, ¿verdad? Eh, vamos a estar presentando, Gar va a estar presentando el contenido y sus preguntas pueden ir dejándolas en el chat. Una vez terminado el webinar, terminado el contenido, nosotros vamos a hacer las preguntas como para que puedan ser respondidas. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero pasar de la pelota a Gart como para que nos lleves ya al corazón de lo que es este enfoque. Así que, bueno, contigo, Gart. Bueno, muchas gracias, Diego. Déjame cambiar aquí. Va, ahora, segundo. Ahora sí. Ah, mira el nexialismo organizacional, ¿sí? Correcto, correcto. Estamos viendo Perfecto. perfectamente tu presentación. Okay. Muchas gracias, Diego. Dale, muchas Bueno, gracias. Adelante. vamos, empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes y no sé si perceben ya, necesito empezar agradeciendo por dos cosas, principalmente, ¿no? Uno, por la presencia de cada uno de ustedes y dos, por su paciencia con mi portuñol, ¿ok? Estoy aprendiendo castellano por mi cuenta desde hace un tiempo, para mirar luego, pero los errores forman parte del proceso, ¿sí? Y así que, por favor, sean comprensivos con este colega que les habla y que ya está lo bastante nervioso, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, dicho esto, como Diego ha dicho, soy Gat Capot, autor de libros de gestión de procesos y uno de los creadores del enfoque centrado en experiencias.
E é um prazer realmente estar aqui com vocês, compartilhando esta conversação que não é técnica nem só acadêmica, sino necessária. Vamos falar um pouco de como evolucionar a gestão de processos para que tenha mais sentido, mais coerência e mais humanidade. Por quê? E, assim, quero começar com uma pergunta que me acompanha desde há tantos anos, e é se utilizamos tantos métodos e tecnologias na gestão do negócio, por que seguimos sendo tão vulneráveis à insatisfação, à ruptura e à irrelevância? Porque as pessoas, os clientes, cidadãos, colaboradores, seguem frustrados e desconectados, decepcionados, porque seguimos operando com eficiência, mas sem relevância. Talvez não seja falta de método, talvez seja mais falta de conexão. E esta pergunta, como disse, já me acompanha há anos. E eu vivi esta história desde dentro, desde os primeiros projetos de BPM em Brasil em 2003, hasta a criação de ABPMQ Brasil em 2008, e tive o honor de liderar durante 8 anos e a publicação durante este período de 6 livros entre 2011 e 2020. E cada um desses livros marcou uma etapa na búsqueda de uma gestão mais útil, mais pragmática e mais humana. E desde 2017 comecei a integrar o BPM com a experiência do cliente e a construir algo que, sem saberlo, sem saberlo, nesse momento, se foi convertindo em algo muito mais amplo. Y eso es lo que hoy voy a compartir con ustedes, aunque sea solo una pequeña parte de lo que llamo nexialismo. Diré o que es nexialismo adelante. Y ya son más de 2 décadas próximas dedicadas a los procesos. Y ahora yo siento que ha llegado el momento de construir esta nueva etapa, sí, na evolução que não nega de forma nenhuma ao BPM. Ao contrário, lo expande, lo humaniza, lo reconecta com o que realmente importa, generar valor para as pessoas e oferecer melhores experiências à sociedade. O nexialismo consiste em desenvolver de forma mais pragmática as capacidades e habilidades necessárias para tomar decisões mais sistêmicas, amplas e que considerem, claro, os múltiplos temas e dimensões organizacionais. Es darle mais nexo, mais sentido a lo que hacemos, por qué lo hacemos e como lo hacemos. ¿Ok? Então, sigamos. Então, 6, correto. Né? E durante muito tempo, as organizações operaram com uma mirada centrada hacia dentro. Desenhavam seus produtos, seus serviços e processos desde uma lógica interna, o que era eficiente, o que era possível, o que teria sentido para os equipos internos. Luego levavam isso ao mercado e esperavam que funcionara. Essa é a lógica tradicional de adentro hacia afuera. O mejor, la lógica de adentro hacia afuera. ¿Sí? E não digo que esté equivocada, só digo que por si sola não basta. Imaginemos, por exemplo, um hospital público que otimiza sua renda, reorganiza turnos, digitaliza processos administrativos e por aí vai.
pero no les pregunta a los pacientes cómo se sienten al esperar, si entienden el lenguaje técnico, si confían en el trato que reciben. ¿De qué sirve esa eficiencia si la experiencia sigue siendo dolorosa, confusa y hasta ahí quizá deshumanizada? Además de la perspectiva interna, de adentro hacia afuera, existe otra igualmente esencial, la perspectiva de afuera hacia adentro, outside in. Por ejemplo, es la mirada que comienza por escuchar a los pacientes, a sus familiares, a los profesionales que están en contacto directo con las personas y con base en ese entendimiento más profundo, rediseñan procesos, servicios y espacios para generar mais valor real em cada jornada de atenção. Por isso, insisto, não se trata, novamente, de elegir entre uma perspectiva ou outra. Se trata de integrá-las, de unir lo interno e lo externo para desenhar soluções com mais alcance, mais coerência e mais humanidade, eu creio. E se observarmos os processos organizacionales de diferentes empresas, rapidamente notamos un fenómeno muy interesante. Aunque los procesos están bien documentados, sean transversales, integrados y operativamente consistentes, es casi imposible encontrar en esa documentación dónde está el cliente, quando interactua, que processos se ativam e o que sucede de maneira mais sistêmica. Nós não estamos acostumbrados a modelar as interações humanas dentro dos processos. ¿Vale? Nos enfocamos profundamente em los processos funcionais e nos alejamos de los eventos e ações mais relacionais. ¿Sí? E isso é um erro, porque justamente nessas interações onde se cria ou se perde o valor real de uma experiência. São nessas pequenas interações a lo largo de uma jornada maior. Bueno, entonces, al unir las perspectivas inside out, outside in, internas e externas, estamos criando de forma intencional uma arquitetura organizacional muito mais robusta, inclusiva e estrategicamente mais poderosa. Porque ao hacerlo, reconhecemos de forma explícita a importância das pessoas, de los registros emocionales que são generados, se generam nas jornadas internas e externas de relação entre pessoas e organizações. Estamos assumindo uma nova postura nesta nova era de la centralidade nas pessoas, la centralidade em experiências para expandir nossa compreensão. E isso é profundamente transformador. E não estamos falando de uma moda passageira, estamos falando de resultados reais. Segundo o Forrester CX Index de 2024, as empresas verdadeiramente centradas em cliente têm 41% mais em ingressos, mais 49% ou 49% mais em benefícios, em ganâncias, mais 51% ou 51% mais em retenção de clientes. É muito poderoso. E há algo mais aí, além disso. As organizações que se estruturam segundo as jornadas de cliente crescem hasta 2.3, sim, 2.3 vezes mais rápido que aqueles com estruturas funcionais mais tradicionais. E que têm em comum, como a pergunta diz, que têm em comum as empresas que lideram em experiência.
Bueno, tiene capacidad de ajustar sus procesos a partir de jornadas. No solo miden tareas, flujos y KPIs, KPIs. También interpretan lo que las personas sienten, los registros emocionales. Por eso, hablar de centralidad en experiencia no es una elección estética, es una decisión verdaderamente estratégica. Es una forma de reconectar el negocio con su razón de existir, las personas y los resultados. ¿Okay? Y estas son 3 palabras que resumen el corazón del nexialismo. Consciência para entender que a quem servimos, que esperam, que necessitam, que sentem. Coerência para alinear o que prometemos com o que verdadeiramente entregamos. E harmonia, para construir relações mais saudáveis entre pessoas, processos e resultados. Em lugar de solo processos eficientes, proponemos processos com propósito. Buenísimo. E o primeiro passo para questionar, o primeiro passo que precisamos é questionar nossa ferramenta mais básica, a cadena de valor. Não podemos deixar de hacerlo. ¿Dónde está el cliente en ese modelo actual? ¿Dónde están las emociones, los dolores, las expectativas? Muchas organizaciones todavía se estructuran de adentro hacia afuera. Está hoy como si el cliente fuera el final de un camino y no el comienzo, el principio de todo. Y si observarmos una cadena de valor mais tradicional de Porter, no Harry, sino Michael Porter, notaremos uma configuração bastante lineal, basada em macrofunções organizacionais para a produção, suporte operativo e, finalmente, a entrega de valor. Os macroprocessos primários e de apoio são os grandes bloques estruturais do negócio. E esta visão linear, baseada em la especialização de trabalho, funcionou durante muito tempo. O mundo cambiou e lo sabemos bem. A ventaja competitiva das organizações do século XX estava muito mais centrada em redução de custos, melhora de tempos, melhora de la eficiência, la eficácia e uma maior capacidade operativa. E a percepção e as definições de valor eram mais sencillas, simples e limitadas, muito mais conectadas com o universo de calidade. E, por supuesto, esta ideia de generar valor para o cliente final nos ajudava a compreender ni a cuidar las miles de acciones en las etapas de las jornadas que terminam a lo largo formando la percepción de valor de las personas y de su relación con las empresas. Y todo eso también cambió. Y si considerarmos una evolución de la cadena de valor según los principios de BPM, por ejemplo, veremos uma organização do macroprocesso com agrupamento de processos em processos de negócio, é decir, a união de lógica de processos funcionais orientada à obtenção de resultados interfuncionais ou organizacionais. E essa reorganização já contribuiu significativamente para a governança organizacional, para que ela pudesse visualizar e estabelecer orientações e diretrizes, palavra difícil,
considerando os grandes grupos interfuncionales como uma base para a gestão e execução do trabalho com maior entrega de valor. Pero faltava o lado humano de toda esta relação. ¿Dónde estão as pessoas em esta cadena de valor que miramos? Bueno, quando decimos que é necessário repensar a cadena de valor para lograr um maior nível de nexialismo, estamos ampliando intencionalmente o alcance de los grandes elementos de cuidado organizacional. Queremos que a nova cadena de valor incluya bloques de valor, relação, ação, que antes não eram consideradas no dia a dia da governança e que quase nunca formavam parte da gestão tática e operativa. Estamos falando de añadir ao modelo e a los bloques de orientação organizacional alguns elementos. Jornadas de los clientes, jornadas de colaboradores, jornadas de aliados do ecossistema do negócio, processos nexos, isso é uma outra conversa, indicadores de relacionamento e muitos outros elementos que ajudam a liderar com maior consciência do desafio real. E é decir, lo mismo que em uma visão mais condensada, sintética, teríamos uma cadena de valor atualizada, capaz de mostrar que agora seus grandes blocos de capacidade, responsabilidades e produção estão todos relacionados com a forma em que a empresa cuida de suas relações externas e internas, já que são interações humanas e a lo largo de las etapas de las jornadas que las traduzem e registram em dia a dia nossa verdadeira percepção de valor sobre os produtos, os serviços, soluções e tudo mais. Afinal, somos humanos e, aunque seja de forma inconsciente, registramos cada interação em nosso log emocional. E cuidar desses registros terrível é uma nova prioridade em las relações organizacionais. Por isso, isto lo llamo de cadena de valor relacional. É novo cuidado com os registros de cada interação emocionalmente falando. Se repensarmos a cadena de valor, também, para isso, é fundamental reflexionar sobre uma mais coerente forma de desglose em níveis de detalhe, ou seja, seu desenvolvimento por níveis. Precisamos repensar a arquitetura de processo. E essa nova forma requer uma nova taxonomia, é decir, uma maneira diferente de categorizar os elementos em grupos. E assim, para essa nova taxonomia de arquitetura de processos, contaremos com níveis e elementos distintos que asseguram uma maior coerência na execução da cadena de valor a nível de processos. ¿Vale? Basicamente, esta nova taxonomia, ela reconhece e organiza o desglose da cadena de valor a partir das jornadas internas e externas, e cada jornada tem suas distintas etapas, e cada etapa inclui ações realizadas por pessoas, e no lado interno da organização, cada ação é gestionada por diferentes tipos de processos nexos. UFA. Esses processos nexos compreendem a lógica de execução, realizam o trabalho necessário internamente e evaluam
los resultados e seus impactos relacionais, incluso em tempo real, se é necessário, mediante o uso de sensores, inteligência artificial e coisas assim. Todo isso também se beneficiará desses agentes de inteligência artificial que poderão sim, estar conectados a uma ou várias ações, desenvolvendo suas tarefas com maior autonomia, não apenas executando o que foi definido previamente. Eles podem cambiar. E a nova cadeia de valor, combinada com esta nova arquitetura, ou taxonomia de arquitetura de processo, será responsável por de criar e manter o novo repositório de processos gestionáveis, automatizados e autônomos. Por que não? Todos eles com a capacidade de executar trabalho, compreender resultados, proponer ajustes à medida que se realizam a lo largo das jornadas. É uma forma muito mais dinâmica de aprendizagem e adaptação, que, como é de esperar, contará com um uso intensivo de novas tecnologias. Em resumo, necessitamos já entender que as organizações vivem realidades muito distintas e contextos muito particulares. Não todas estão listas para dar o mesmo passo. E entender isso é fundamental para nosso trabalho. Não podemos proponer o mesmo enfoque para todos. Nós necessitamos compreender os desafios de cada momento, de cada nicho e cada contexto. E em uma primeira etapa de evolução, as organizações não contam com uma visão integrada. Em um primeiro momento, a visão interfuncional dos seus processos não é uma coisa comum. Trabalham mais em silos, gestionam por áreas do negócio, utilizam um modelo de mando e controle funcional em sua estrutura mais básica. E esta é uma das etapas de madurez, sim, mais comuns em todas as empresas em todo o mundo. E uma segunda etapa de evolução, já com, perdão, não abri. Esta primeira etapa é sim visão interfuncional. O primeiro passo, as pessoas são as integradoras de los processos. Isso é importante de registrar em nossa mente e coração. E agora sim, nesta segunda etapa, com as pessoas que interactuam com interfaces de funções em processos e serviços. Agora com o BPM mais tradicional. Aí sim, nesta segunda etapa de evolução, já com enfoque mais tradicional de BPM, as pessoas começam a interactuar com as interfaces de funções, com processos, serviços, e nessa etapa começamos a promover a integração de processos mais funcionais em nome de objetivos organizacionais ou interfuncionais. E assim se criam as primeiras lógicas de processos de negócio, como chamamos. Aunque se mantêm os silos funcionais e os modelos de gestão com hierarquia, demanda e controle, os processos de negócio permitem uma maior visibilidade do que é importante ser por toda a organização, uma visão um pouco mais transversal. E assim caminhamos para um terceiro nível de evolução. E neste, com BPM e jornadas, as pessoas interactuam com interfaces de ações em etapas de jornadas. Chegamos nesse nível muito mais contemporâneo, e considerando para muitos como esperado,
para muchos como uma novidade para as organizações, é um modelo que integra processos com jornadas, tanto internas como externas. Ponto importante, quando falamos de personas neste contexto de BPM com jornadas, falamos de uma representação de um perfil típico de cliente. Personas, pessoa em espanhol e em português, pessoa. Nós usamos personas para tratar deste perfil típico de cliente que é construído a partir de investigações, dados e observações. Isso é uma grande evolução, já que representa uma versão inicial da cadeia de valor relacional, que não só se enfoca em como se cria o valor, sino também em como as pessoas experimentam essas entregas de valor em cada uma das interações que ocorrem ao longo das etapas das jornadas. É um modelo que atualmente representa a fronteira entre a gestão por processos pura e a nova arquitetura mais nexialista, lo que solía chamar BPMX, como é mencionado neste webinar, BPMX, BPMX, era uma forma de representar esta ideia de arquitetura mais integrada de processos com jornadas, e, sem embargo, para promover uma expansão del concepto, sin limitarlo a los temas más tradicionales de BPM, yo decidí ampliar el término y utilizar nexialismo. Portanto, BPMX está contenido dentro del nexialismo en mi nuevo libro. Entonces, ahora sí, llegamos al cuarto y tal vez, quizá, el último, no creo que sí, pero al cuarto nivel de evolución, e alcançamos assim um modelo que integra as jornadas internas e externas com as capacidades organizacionais de, através dos processos nexos, sim, que são desenhados para compreender a lógica, que são os nexos de consciência, executar a operação, que são os nexos de coerência, e aprender para ajustar lo necessário, os nexos de harmonia. Isso é a centralidade em experiência materializada em um modelo de gestão. É assim que consigo imaginar, com esta mirada, uma forma de representar um diagrama de centralidade em experiência para uma nova arquitetura de gestão. E esta é a etapa mais sofisticada e requer uma compreensão profunda da gestão de processos, então, por processos, PPM, e das novas tecnologias de automação, e assim para poder criar os mecanismos necessários para execução e gestão integral. Esta nova cadeia de valor relacional e a nova taxonomia da arquitetura de gestão, isso que vimos anteriormente, são elementos estruturais indispensáveis para que uma organização pueda embarcar-se no nexialismo com BPMX. Por lo tanto, e para caminhar para o fim, se considerarmos estes 4 níveis de madurez e evolução da arquitetura de gestão organizacional, percebemos com maior claridade, mirando a isso, diferenças em el enfoque, la complejidad, muy difícil, la complejidad organizacional y sus mecanismos de comprensión, orientación, ejecución y evaluación. Y entre 2011 y 2018, eu me dediquei a criar e publicar livros e ferramentas para apoiar
la evolución del nivel 1 para el nivel 2. Y desde 2019 hasta hoy, he focado en mi trabajo en el desarrollo de métodos, herramientas y técnicas para avanzar hacia los niveles 3 y 4. Antes del lanzamiento del libro, nuevo libro, Excelismo, nosotros ya podemos ayudar a las organizaciones en esta, la transición del nivel 2 al 3. Después, nosotros apoyaremos del nivel 3 al 4. Y ese es mi objetivo para la próxima década, para mi próxima década de trabajo. Quiero orientar y apoyar la transición del nivel 2 a 3 y de 3 al 4. Pero una otra pregunta. ¿Cómo usted también puede participar y apoyar esa transición desde ahora? Precisamos esperar el nuevo libro. Y para eso vamos a hablar un poquito del libro Jornada de Cliente. Cuando escribí este libro, La Jornada de Cliente, en 2020, yo no tenía tan desarrollada como es la concepción del nexialismo. Si tuviera que reescribirlo hoy, actualizar su edición o cualquier cosa, probablemente esa evolución práctica y conceptual ya se reflejaría en su título, lo llamaría de jornadas de experiencias. Mientras eso no sucede, todo su contenido sigue, claro, siendo vigente y nos sirve como una guía paso a paso para construir mejores soluciones, procesos, productos, servicios, partindo de la comprensión anterior, de la perspectiva de las personas y de cómo sus intenciones impactan y son impactadas por los procesos organizacionales. Y, bueno, sí, estamos hablando de eso, de Inside Out Week. En la próxima semana estaré en Asunción, Paraguay, con los amigos de Incual, y para llevar a cabo la Inside Out Week. Y durante essa semana tendremos 3 dias dedicados ao aprendizaje e aplicação deste método apresentado neste livro, e que é o primeiro livro em integrar jornada com processos PPM. E esta imagem que, perdona, não está traduzida, pero voy a presentar los 8 pasos del método CCBXT, y se encuentra en el libro y en la herramienta Interactive Flow. La primera en mundo que integra, de verdad, la primera en mundo que integra y modela procesos junto con jornadas de cliente, ou internas ou externas, todas, e que com mi acompanhamento, minha ajuda, sigue el método, esta ferramenta sigue el método que el libro Jornada de Cliente integra y ofrece para nosotros usarmos en nuestro día a día. Vamos mirar ahora los 4 bloques de actuación dentro de estes 8 pasos. Vamos dividir en 4 bloques, ¿ok? Hablando uno a uno. Pensamos por este primeiro passo, um bloco muito importante, que é entender e modelar as pessoas, e novamente, pessoas, não pessoas em português, pessoas de CX, o conjunto de informações estratégicas sobre o cliente ou os clientes que desejamos atender melhor. Sim. Então, empezamos por entender e modelar as pessoas, os clientes, suas características humanas e demográficas. E depois de modelar essas pessoas, avançamos hacia a identificação e apresentação de los trabalhos que estas pessoas necessitam realizar para alcançar seus objetivos. E assim,
com os motivos e impactos que cada uma dessas ações genera em esta pessoa. ¿Sí? Vamos compreender melhor. Nesse passo, nós identificamos as brechas e oportunidades ocultas na jornada atual de nossos clientes. E com isso, compreendemos melhor quem são os clientes e quais são seus desejos, importantíssimo, seus desejos, suas necessidades e suas responsabilidades não atendidas. São oportunidades de melhora em nossos processos, produtos, serviços e soluções. Então, depois de entender as pessoas e os trabalhos que eles realizam, nós revisamos e atualizamos nossa compreensão inicial sobre os objetivos menos evidentes que levam essas pessoas a executar certas ações dentro de uma jornada. Por que eles fazem o que fazem? Essa é uma pergunta muito boa. Uma vez que estes objetivos estão mais claros e han sido acordados com a equipe do projeto, nós passamos para o passo 4, que é desarrollar melhores soluções para a pessoa. E neste passo, iniciamos uma série de atividades de divergência e convergência de ideias para construir uma solução potente, mais potente, e alinhada com os objetivos entendidos pelas pessoas. E quando as soluções, em passo 3, quando as soluções alcançam um nível de aceitação por parte por parte do grupo, avançamos ao passo de definir como essa solução vai ajudar a nossas pessoas. Pero antes, durante e depois em sua jornada hacia o logro de seus objetivos. Antes, durante e depois. Ou só quando ele está executando ou utilizando seus produtos e serviços. Antes, durante e depois. Bueno, em la fase 5, desenhamos em detalhes bastante o cuidado que brindaremos, entregaremos, serviremos ao cliente, é decir, a las pessoas definidas para essa nova jornada. Además de modelar as jornadas, hablamos de etapas, acciones por etapa, canales, puntos de contatos e projetamos o impacto relacional ou emocional de cada ação sobre o cliente e definimos que processos necessitam ou necessitarão ajustes para que a entrega de valor tenha, de verdade, maior probabilidade de éxito. E depois disso, no passo 6, descrevimos de forma pragmática, sim, cada hipótese e involucrada em la entrega desta nova jornada. E assim, finalmente, chega o momento de revisar cada cambio necessário em cada hipótese que ha sido aprovada. É decir, para cada possibilidade, evaluaremos se a solução implica cambio em el comportamento do cliente, lo qual é fator complejo. Se será necessário modificar também os pontos de contatos e, por supuesto, que cambios se requerem em los processos internos e externos involucrados em cada ação do cliente. Muita coisa, pero fundamental. E a fase 7 é essencial para uma boa planificação do projeto que será necessário para implementar esses cambios antes de avançar. Então, com todos os cambios e complexidades mais visíveis, avançamos hacia a fase 8, a fase de consolidação de uma visão mais completa, sintética, de todo
todo lo que acabamos de desarrollar y detallar. Y con ese, en la fase 8, completamos un canvas que contiene todos los detalles de la jornada del cliente y que servirá como un mapa de orientación durante la construcción de la solución, su entrega ao longo de la jornada y todas sus etapas y acciones de los clientes a lo largo de la jornada. Ufa, casi. Utilizando este libro de jornada de cliente y la herramienta Interactflow, nosotros seguimos los pasos del método y somos guiados con pragmatismo y claridad a través de etapas en que nos llevan a caminos, constantemente, caminos por caminos, tanto abstratos como concretos, y enfrentándonos a los desafíos que implica diseñar y integrar, integrar también, entregar las promesas de valor que hemos hecho, ¿no?, al mercado, a la sociedad y a nuestros clientes. Es un gran desafío navegar técnicamente entre lo sutil, lo abstrato, lo concreto, pero ese es precisamente el desafío que nosotros, de verdad, nosotros, como profesionales modernos, debemos assumir, desarrollando as competências necessárias para que possamos apoiar as organizações e nesta jornada empresarial de negócios, né, de evolução que está apenas começando. E creio que, de verdade, sem dúvida, talvez, quizá, já não solo somos mais solo profissionais de processo, não creio nisso. Somos profissionais que ajudam a desenhar, entregar e gestionar experiências que são estrategicamente importantes para as empresas e significativamente melhores para as pessoas. Nosso trabalho também já cambiado, né? Nosso trabalho já cambiou. E, por lo tanto, queridos amigos e amigas, quando as jornadas estão bem compreendidas, as experiências, elas orientam as transformações em processos, em produtos, serviços e soluções. A união de las perspectivas de afuera hacia adentro e de adentro hacia afuera é o que permite a organização compreender melhor sua proposta de valor e para quem trabalha realmente. A centralidade em experiências é um ajuste fundamental na arquitetura organizacional. E para ser esse ajuste desde agora, nós necessitamos compreender a integração entre jornadas e processos. Não há secreto e também de processos com jornadas. Não é possível fazê-lo sem compreender esta integração. E a falta de nexo talvez seja a primeira resposta para esta dúvida, esta pergunta que nos persegue há tanto tempo. Se usamos tantos métodos e tecnologias na gestão do negócio, por que seguimos tão vulneráveis à insatisfação, à ruptura e à irrelevância terrível? Creo que a falta de nexo é uma dessas respostas quando não temos nexo entre iniciativas organizacionais e os desejos, necessidades e responsabilidade dos clientes. Creio que é uma consequência de uma barra centralidade em experiência, esta falta de nexo entre as iniciativas. Quando colocamos as pessoas no centro e entendemos melhor o verdadeiro motivo de sua existência, da existência de nossos produtos, serviços e soluções,
compreender as jornadas dessas pessoas nos permite entender as causas de tanta insatisfação e de las rupturas nas relações organizacionais. A irrelevância percebida de uma organização está diretamente relacionada com sua incapacidade para entender o que o cliente quer, desenhar o que se necessita e entregar o que se prometeu. Em qualquer negócio, processos são o meio, não o fim. É óbvio, pero necessita ser dito. ¿Vale? Então, meus amigos, chegando ao fim, muitas graças por estar aqui e por compartilhar esse momento com nós, comigo. Hoje falamos pouquinho de jornada, de experiências, processos, nexos e, mais do que tudo, o mais importante, de como construir organizações mais humanas, mais coerentes e conectadas com as pessoas. A evolução, nós sabemos, já começou e me encantaria que sigamos caminhando juntos. E por isso, para encerrar, quero invitar-les a participar lá em Inside Out Week, que realizaremos na próxima semana junto a nossos amigos de Equality em Assunção. Serão dias de imersão prática com ferramentas, exemplos e muito aprendizagem compartido. E muitas graças de coração por sua atenção, seu tempo, sua confiança, sua paciência. E seguimos adelante com nexos mais fortes, propósitos mais claros e, quizá, experiências muito mais humanas. ¿Ok? Muchas gracias. Diego, es con usted. Ok, Gart. Ahora, Muchísimas gracias, Gart. Muchísimas gracias por la presentación. Así que, bueno, así como decía Gart ya hace un ratito, la semana que viene vamos a tener en Paraguay la presencia de Gart Capote, ¿verdad? Es para nosotros realmente un honor muy grande. Nosotros desde Inquality, inclusive en ciertas charlas que hemos tenido, hasta filosóficas, ¿verdad? Acerca de la dirección que queremos darle a la empresa y a las cosas que hacemos, el por qué lo hacemos. En definitiva, el concepto de procesos con propósito es algo que nos resonó muy fuerte. Así que para todos aquellos que de repente les resuene también este concepto, que tengan también esa idea de cambiar un poquitito los procesos que tienen en sus organizaciones y ver cómo desde la perspectiva del cliente se pueden diseñar los procesos y hacer las cosas un poco diferentes. Entonces, están todos invitados. En el chat les dejé la información acerca, el link para donde está toda la información del Inside Out Week. Los costos están en Tiquetea. Para el que tengan una idea, entre el martes 24 y el jueves 26 vamos a tener el entrenamiento con GART, que es acerca de la jornada del cliente. Este es un curso completamente dirigido a personas que quieran trabajar en lo que es el análisis del diseño y la ejecución de los procesos. Y por último, el viernes cerramos con un congreso que está dirigido para las personas que tengan una mirada más estratégica de la organización y quieran conocer más acerca de casos de éxito a nivel regional. Eh, Vamos a tener también paneles de expertos, vamos a hablar, tenemos otros expertos en la materia, involucramos también lo que nosotros hacemos con las automatizaciones, tecnología, inteligencia artificial, así que realmente van a poder obtener una mirada más estratégica acerca de todo esto. Así que invitadísimos, les dejo acá el link. Si hay alguno de ustedes que tenga una duda acerca de cómo poder armar un paquete para un grupo, por ejemplo, en una empresa, también les dejo el número de teléfono con el que se pueden contactar en el 0986-776-067. Pueden escribirnos directamente y
dialogamos acerca de paquetes para grupos y cosas así. Así que bueno, veo que no hay preguntas más que los costos. Quiero dejarles acá también el link de... Esta es la página de Etiquetea, ahí pueden ver los costos. El curso Jornada del Cliente tiene un costo de 1.960.000 guaraníes y el congreso, el Inside Out Summit, tiene un costo de 440.000 guaraníes, así que pueden ver la información ahí. Así que, bueno, cumpliendo un poquitito con nuestros tiempos, quiero agradecer a todos por su presencia. Gracias nuevamente, Gart, gracias a la gente de Interact también, Muchas que, gracias. que gracias a ustedes hacemos este evento. Y bueno, dejamos acá y nos vemos para los que van a estar la próxima semana. Nos encontramos en Sí, Asunción nos vemos en para... la otra semana, como dijo. Nos vemos la próxima semana. Un Sí, abrazo grande sí, para todos. Muchas muy gracias. bueno. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.